Olha aí, pessoal, parece que mais um grupo minoritário desse pessoal progressista preocupado com pautas feministas e tudo mais, parece que mais um grupo acabou se dando mal aí com o governo Lula, ficou a ver navios, ficou com as mãos abanando. Dessa forma e dessa vez específica, trata-se do caso das feministas, né? Podemos dizer assim, o pessoal mais preocupado com as mulheres no governo Lula, essa gente que acreditou e afirmou publicamente que o Bolsonaro era misógino e tudo mais, e que o Lula ia colocar a mulher de volta no seu lugar, dar prioridade para as mulheres e tudo mais, né? Não obstante o fato do Lula não ter indicado uma mulher para o STF, não vai indicar para a vaga da Rosa Weber uma mulher também, não obstante o fato de que ele cortou mulheres do seu ministério desde que ele entrou, tem menos mulheres hoje do que tinha no começo do governo. Agora, os gastos com o chamado orçamento mulher, ou seja, os gastos que são diretamente relacionados a áreas que lidam com mulheres, são os menores desde 2021. Não porque antes de 2021 os gastos aí fossem talvez menores. Não, é porque a série histórica começou nesse ano, né? Então, todos os anos, todos os períodos avaliados, este ano de 2023, primeiro ano do governo Lula, é aquele que registra os menores gastos percentuais dentro do orçamento com as pautas das mulheres, com as pautas feministas, né? Olha que coisa, mais um pessoal se dando mal nessa história. Vamos ver então esse tema, ver essa notícia aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, de janeiro até setembro, estão sendo avaliados esses 9 primeiros meses do ano aí, janeiro até setembro de 2023, o governo federal, o poder executivo, né, como um todo, gastou 2,7 trilhões de reais. Cara, isso aqui é um caminhão de dinheiro, é uma montanha mesmo, né? Daí, em média, 300 bilhões de reais por mês de gastos. Isso é muito dinheiro, cara, muito dinheiro mesmo. Mas desse total aqui, apenas 224 bilhões de reais foram destinados ao chamado orçamento mulher, né, que é as despesas destinadas às mulheres no orçamento geral da União, e esse valor aí é o menor dos últimos 3 anos, porque, conforme eu mencionei, a série histórica começou a ser representada em 2021, que foi um ano do governo Bolsonaro, em que esses gastos com as pautas das mulheres, as áreas específicas para as mulheres aí, esses gastos começaram a ser mensurados, e foi dada transparência para isso, né? Logo, o governo Bolsonaro, misógino, fascista, que trata mal as mulheres e tudo mais, né? Primeiro presidente a divulgar esses gastos, esses valores aí, mostrar para a sociedade quanto estava sendo gasto em favor dessas pautas aí. Então, desde 2021, que foi quando esses valores começaram a ser divulgados para o grande público, o valor atual é o menor. Não nominalmente, né? Porque nominalmente ele está maior, sim, foi crescendo ano após ano. Porém, dentro do percentual, quanto que isso representa dentro do orçamento público, do orçamento federal, o valor tem caído, o que na prática implica dizer, sem dúvidas, que o governo está gastando menos dinheiro com essas pautas aí, né? Então, olha só, lá em 2021, o total percentual aqui gasto com esse orçamento mulher foi de quase 10% das despesas efetivas da União, 9,9%, né? Isso caiu para 9,7% no ano passado, em 2022, o que praticamente aí mantém o valor geral, uma flutuação bem leve, né? Só que para esse governo Lula agora, primeiro ano do terceiro mandato dele, os primeiros 9 meses, no caso, porque estão sendo avaliados os 9 anos aí, os 9 meses, aliás, dos anos anteriores também. Esse valor chegou a 8,3% aí. Olha que coisa impressionante, que queda brutal no percentual aqui destinado ao orçamento mulher dentro desse orçamento geral da União, né? O valor total foi de 224 bilhões de reais, conforme eu falei, nominalmente falando, é mais dinheiro, porque lá em 2021 foram 197 bi, e em 2022, 214 bi. Colocaram aqui 2023, né? Mas imagino que seja 2022, porque aqui está o valor efetivo de 2023. Você sabe muito bem que esse pessoal da grande mídia não revisa muito bem as matérias, né? Estou olhando essa notícia no site do Antagonista. Então aí, a senhora Rita dos Santos,
que é a consultora de orçamento do Senado, porque a questão está sendo debatida no Senado também, avalia que o Brasil enfrenta um problema crônico de baixo volume de recursos destinados à agenda das mulheres, né? E aí ela diz o seguinte: precisamos de mais recursos. E político que não fala isso, né? Mas, paradoxalmente, quando recebem os poucos recursos disponíveis, os órgãos responsáveis pelas políticas para as mulheres não conseguem executar nem 60%, ou seja, o problema não é apenas orçamentário, é realmente de gestão desses recursos dentro das pastas, dentro das secretarias, dos órgãos ali responsáveis por gastar essa grana toda que acaba chegando lá no final dessa história, não é? E bem, isso é mais uma vez um tapa na cara do progressista que votou no Lula, né? Conforme eu mencionei, Lula tem dado umas grandes facadas nas mulheres, essa é a grande questão, o grande ponto, né? Facadas metafóricas, é óbvio, né? Porque ele tem diminuído o poder das mulheres dentro do seu governo. Ele começou com várias mulheres em cargos de ministério ali, teve críticas por conta de fotos de conversa de gabinete ministerial e tudo mais, que tinha muito homem, muito branco e etc. Mas ele começou ali com uma ou outra mulher no seu gabinete ministerial, Simone Tebet lá no planejamento, Marina Silva no meio ambiente, Ana Moser lá nos esportes e tudo mais, só que isso foi caindo, né? Ana Moser foi limada da pasta dela lá para que um homem ocupasse o seu lugar para atender às demandas do Centrão do Congresso Nacional, né? E também o orçamento, conforme nós estamos vendo aqui, foi diminuído para este ano os gastos efetivos do governo Lula em relação ao ano passado dentro de uma proporção do orçamento geral da União. Então sim, o governo Lula está preterindo as mulheres na tomada de decisão, na governança, e está diminuindo o valor destinado às mulheres também. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso aqui, meu amigo, era o fim do mundo, né? Mas o Lula tudo pode, ninguém reclama, o pessoal comenta ali, mais ou menos, faz um comentáriozinho no pé da página e não passa disso, uma coisa impressionante. E é mais uma pauta progressista que é jogada de escanteio pelo governo Lula. O presidente Lula, faz aí comentários capacitistas, homofóbicos, misóginos, racistas. O cara realmente é uma máquina, uma metralhadora de falar bobagem, mas para além disso, seu governo como um todo é uma máquina de excluir minorias. Veja o caso citado aí do STF também, né? Vai se abrir uma nova vaga, aliás, já está aberta, né, da Rosa Weber. O Lula tem que indicar alguém e ele não vai indicar uma mulher para ocupar o cargo de uma mulher do STF, né, que está saindo agora. Vai indicar provavelmente um homem, talvez o Flávio Dino, ao que tudo indica aí, né? Então, realmente, o pessoal progressista pede que seja uma mulher, que seja negra, que seja homossexual, alguma coisa desse tipo aí, mas não vai ter nada disso. Lula tem seus próprios interesses, assim como ele não atendeu a essas demandas quando indicou Cristiano Zanin, um homem branco, heterossexual, seu advogado particular, para o STF, porque realmente era o interesse dele nessa história, ele estava defendendo apenas os seus interesses. E diversas outras pautas importantes aí para o pessoal progressista, como a própria questão do meio ambiente, que todo mundo fica falando que o Lula está melhorando isso. Miriam Leitão falou, não, agora o Brasil é grande de novo, voltamos a ser gigantes diplomáticos com Lula no poder, Bolsonaro apequenou o Brasil, estamos na vanguarda dos temas ambientais no debate mundial, e tá aí no governo Lula, diminuiu o orçamento para o meio ambiente, mais uma pasta comandada por uma mulher, que é a Marina Silva, vai ter menos dinheiro essa pasta aí no ano que vem, num dos planos aí do governo Lula, porque meio ambiente realmente não é uma das prioridades do Lula, essa é a grande verdade. Então, já era esperado que esse tipo de coisa começasse a acontecer e o pessoal começasse a acordar para a realidade, para a vida, que o governo Lula não tem qualquer compromisso com pautas progressistas. Mulheres, direito das minorias, dos gays, meio ambiente, sustentabilidade, o Lula não tá nem aí para essas coisas. Ele se importa com o seu poder, ele quer manter o seu poder a qualquer custo. Esse pessoal progressista é apenas massa de manobra. São um bando de idiotas úteis que ajudaram a colocar o Lula no poder, achando que ele ia encampar uma pauta totalmente progressista, colocar a mulher negra homossexual no STF, fazer um gabinete metade homem, metade mulher e coisas desse tipo, quando a realidade é totalmente diferente. Olha só, quem criou a análise do orçamento mulher, quem teve essa sensibilidade de apresentar para a sociedade os valores gastos com pautas para as mulheres,
foi o Bolsonaro, e desde que ele criou isso, o menor valor gasto com mulheres dentro do orçamento, percentualmente, foi no governo Lula. Onde que está a lógica desse pessoal que votou no Lula para defender direitos humanos, direito das minorias e tudo mais? O governo anterior fazia isso melhor e com mais qualidade. O governo Lula sabe apenas usar essas pautas para se eleger e usar esses idiotas úteis progressistas como sua base aliada para se manter no poder, principalmente de forma indefinida, não é? Então é engraçado, é divertido ver esse pessoal quebrando a cara, vale muito a pena porque eles são, em grande parte, responsáveis pela vitória do Lula, né? Eu sempre gosto de frisar aqui no canal, não foi o Nordeste que elegeu o Lula, embora o percentual de voto dele lá seja realmente muito alto, mas foi assim na época do Fernando Haddad também, quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro, não foi isso que fez a diferença, o que fez a diferença foi o Sudeste, esse pessoal lacrador, progressista, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, que fizeram a diferença nessa história, achando que o Lula ia defender direito das mulheres, dos homossexuais e de outras pessoas, outros grupos supostamente minoritários aí. Quebraram todos a cara e é bem feito, tomara que isso aconteça mais vezes. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.